Aleluia. Primeira mão de igreja pode ser aqui. Amém? Amém. Boa noite, vitória, né? Nós vamos falar hoje de um assunto. Hoje é cobertura do ensinamento. Nós vamos fazer sobre Jonas, né? Você já descobriu o que aconteceu com Jonas e o que Jonas teve que fazer para alcançar a vitória, né? E hoje também não é diferente. Nós temos que entender a palavra de Deus. Vamos ler o livro de Jonas, não tem outras passagens que der tempo, né? Jonas, primeiro, Jonas capítulo 1, versículo 1 até o 14. Então vamos ler, né? Vamos entender a passagem direitinho, né? Enquanto os irmãos procuram, eu vou estar orando. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nesta noite eu peço ao nome de Jesus Cristo, abre o nosso coração, nosso entendimento para a sua santa palavra, meu Deus e meu Pai. Eu peço em nome de Jesus Cristo que essa palavra venha falar conosco. Também os ouvidos da palavra de Deus, nosso irmão, que está com nós, depois da tua casa. Essa palavra sirva de ensinamento não só para nós que aqui estamos, mas para outras pessoas que vão assistir lá em Itaquá, em todo lugar, onde estiver, no Ceará, em qualquer lugar que a pessoa vai ouvir, seja abençoado também no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler Jonas capítulo 1, versículo 1 em diante, que fala: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Ametias, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarso, e descendo achou um navio que ia para Tarso, e pagou a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarso, e de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou o mar uma grande vento, e fez-se o mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. E então temeu o marinheiro e clamava cada um o seu Deus. Lançava ao mar as fazendas que estavam no navio, para aliviar o seu peso. E Jonas, porém, desceu ao lugar do porão e se deitou e dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tem, dormiente? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim Deus lembre-se de nós, para que não perecemos. E dizia a cada um o seu companheiro: Vinde e lançamos a sorte, para sabermos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. E então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que razão pois sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vem? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhe disse: Eu sou hebreu, temo ao Senhor do céu e da terra, e do mar, a terra seca. E então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizeste tu isso? Pois sabemos o homem que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que faremos nós para que se acalme? Porque o mar se levantava em grande cada vez mais. E ele lhe disse: Levanta-me e lança no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa
pois sobreveio essa grande tempestade. E entrando os homens, remavam aí, esforçavam-se por alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se engrossava cada vez mais contra ele. E então clamaram o Senhor, dizendo: a ti, Senhor, nós te rogamos que não pecamos por causa da vida deste homem. Não sobrevenha a nós, segundo o inocente, porque tu, o Senhor, fizeste como te aprovaste. E levantando Jonas, lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. E tremeu, pois antes dos homens, e o Senhor, com grande temor, ofereceu sacrifício ao Senhor, fazendo votos. E depois o Senhor, um grande peixe para que tragasse Jonas, e este Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas dos peixes. Amém? Só que aqui, além do capítulo todo, então, uma passagem riquíssima e poderosa, e serve muito bem para nós. Essa serve para todo mundo em cima da terra, essa passagem, porque as pessoas sempre viemos à igreja, clamamos o Senhor, na intenção de querer receber de Deus alguma coisa, receber do Senhor alguma coisa. Está vendo? Vamos planos só para pedir. E quando Deus pede, às vezes você não faz. Foi o caso de Jonas. Deus disse: vai, Jonas, na cidade de Nínive, que aquela cidade está me enojando. Vai lá e prega contra ela. Vai lá e fala que eles estão errados e que eu vou destruir aquela cidade. Mas Jonas ficou com medo. Por que Jonas ficou com medo? Porque aquela cidade, a história mesmo, real, Jonas já tinha perdido os parentes dele, alguém, e Jonas esperava que Deus vingasse a morte dos seus parentes, a morte do seu. Jonas não queria que aquela cidade fosse salva, Jonas queria uma vingança. Isso que acontece muitas das vezes na vida do ser humano. O ser humano vai estar na igreja, mas está com o coração equivocado, como estava Jonas. Deus escolheu para fazer o bem, mas Deus não queria fazer o bem. Ele queria fugir diante de Deus para não fazer o bem que Deus mandou ele fazer. E quantas pessoas estão fazendo isso no dia de hoje? Deus manda você estar na igreja, se preparando para você fazer o bem, mas você foge da igreja, você foge da presença do Senhor, para ir para onde? Onde você vai? Ou você acha que Deus não vai te encontrar amanhã? Como encontrou Jonas? Jonas se escondeu no porão, porque ele disse: eu vou ficar bem no porão para ninguém me ver. Mas quem é o dono do mar está comendo ele. Então ele disse: então tá bom, Jonas, fica aí. Então, vou ver aquele alvoroço. Então, em primeiro lugar, essa palavra é uma revelação muito profunda, porque aqui nós vemos o preço da rebeldia, o preço do não cumprimento da palavra de Deus. Nós estamos no culto de ensinamento, isso cabe muito bem para o culto de ensinamento, porque todos nós que estamos pagando o preço hoje, estamos passando uma luta hoje, é por falha sua, porque Deus não é. Deus, todos nós, porque todos nós temos um problema para resolver, e todos nós temos uma dificuldade. Todos nós, não tem nenhum que não tenha um problema para resolver. E nós olhamos porque esse problema está. Porque nós falhamos. Porque nós não reconhecemos Deus como o suficiente Salvador da nossa vida. E nós enganamos a nós mesmos. Porque você diz: agora eu vou falar o melhor crente do mundo, eu vou falar o melhor crente. Mas nós mentimos para nós mesmos. É melhor nós pedir: Deus, me ajuda a te servir, me ajuda a te adorar, me ajuda a te obedecer, me ajuda, porque eu não vou dizer que eu vou conseguir não, porque eu sozinho não vou conseguir, mas se o Senhor me ajudar, eu vou conseguir. Talvez você está muito equivocado como estava Jonas. Você quer fazer por sua conta, você quer fazer o que você acha que vai dar certo, mas não dá certo. Não tem nenhum ser humano que possa fazer alguma coisa na sua própria mente, nos seus próprios pensamentos, e vai dar certo no final, vai dar tudo errado.
Então Jonas já foi lá, comprou a passagem para o lugar errado, para o lugar ao contrário. Então, mas quando ele entra no navio, ou seja, e o problema que surge na vida de uma pessoa que obedece a Deus, ele atrapalha os outros também. Porque Jonas atrapalhou todo esse povo que estava no navio. Deu prejuízo a esse povo. Ele disse que o marinheiro jogou as cargas que estavam no navio no mar para ver se o navio se aliviava, porque ele não sabia o que era carro. Ele pensou que era problema do navio, mas não era problema do navio. O problema era Jonas. Não era o problema do navio, o problema era o homem que estava desobedecendo a Deus. O problema era o homem que foi para o lugar que Deus não mandou. Então, ou seja, no livro de Deuteronômio fala bem claro que ele é o Deus da cidade e o Deus do campo. E ele disse que quando eu estou com ele, eu posso estar na cidade, posso estar no campo e vou ser abençoado. Mas quando eu estou sem Deus, em todo lugar que eu pisar, eu sou uma maldição. Porque tem gente que diz, vou sair de São Paulo, vou lá para o Ceará, porque lá as coisas vão melhorar para mim. Não vai melhorar de jeito nenhum. Porque se você está debaixo de maldição, onde você for, você leva uma maldição com você. Não é o país, não é a rua que você mora, é a atitude da pessoa. É o que a pessoa está fazendo que tem que mudar. Então o Jonas teve que entender. Então o marinheiro procurou a solução e ele não encontrou, porque a solução não tinha solução, era só Jonas que tinha desviado dos caminhos de Deus e desviado do propósito de Deus que Deus tinha para fazer na vida dele. Então, mas ele, quando o marinheiro desce e acha Jonas deitado no porão, e ele diz, olha, o que está acontecendo com você, dormiu? Então ele fala para ele, então quando ele diz para ele, fala que ele é o hebreu e teve o Deus que fez o mar e a terra seca, então ele já descobriu, então e ele se declarou ele já declarou que era o servo de Deus, o profeta do Senhor. Então, automaticamente, o capitão disse que esse cara está fugindo do propósito de Deus. Então, o caso que ele está fugindo, atrapalhou aquela embarcação, atrapalhou todo aquele povo e deu todo esse problema. E é o que acontece nos dias atuais na vida de todas as pessoas, sempre fugindo das coisas de Deus. É uma palavra riquíssima, poderosa, maravilhosa. E eu ainda digo que nessa terra não tem ninguém como Jonas ainda. Mesmo rebelde. Ninguém aqui se enquadra ele, nem o maior pregador do mundo aqui. A maior igreja que tem no Brasil e no mundo não se enquadra ele. Porque ele mesmo na sua rebeldia, quando ele declarou que ele era culpado, ele era errado, ele alcançou. Ele falou para Maria, não tem jeito, o jeito é só me lançar no mar. É só me lançar no mar. Então, tiraram a sorte sobre ele, sobre ele. O marinheiro não sabia o que ia acontecer, porque ele pediu perdão já a Deus, que não cobrasse nada deles, porque ele ia lançar o homem, sabia que certamente morreria, né? Porque no meio do mar, e ele disse que o remédio era esse. Então na hora que cessou, que lançou ele, o mar cessou, acalmou. Então cumpriu. E aí automaticamente, depois que Jonas fala a verdade e diz qual é o remédio, qual é o problema, tem que lançar ele, você vê que ele falou a verdade. E Deus já começou a operar a partir dali. Porque você vê que o marinheiro agora sentiu um temor tão grande que ofereceu o holocausto a Deus. Ou seja, automaticamente, a partir da hora que Jonas entra no conselho e já diz que ele está errado e que a culpa era dele, Deus já começa a agir, porque o marinheiro já começa a mudar do lado. Então, esse Deus, vamos oferecer o holocausto a ele, porque ele acalmou o mar. Então ele já foi conversão de alma. Já começou Deus a trabalhar. Então quando Deus prepara aquele peixe, Jonas fica 3 dias na entrada do peixe, 3 dias e 3 noites. Mas aí ele faz uma oração forte. E ele pede a Deus se é possível, Deus ainda dá uma chance para ele, dá ainda uma saída para ele. E Deus leva ele na cidade de Nínive, para aquele peixe, e vomita ele lá. E ele faz a obra. E ele agora prega na cidade de Nínive, ele agora não vai fugir mais, ele agora prega, mas ele agora prega a verdade que Deus mandou falar, ele prega agora o que Deus mandou falar, e agora tem um efeito muito grande, porque ele faz uma pregação e diz que em pouco dia o Senhor vai destruir Nínive. Então quando o rei começa a saber disso, e começa a
cair na mão do rei, o rei quer que o rei crie um decreto. Diz, a partir de hoje, até os animais vão enjoar. Então entra um conceito ali muito forte e Deus salva aquela cidade. Então é necessário que nós entendamos a palavra de Deus, que Deus cobra, mas Ele cobra por um motivo. Ele quer consertar eu e você. Deus não se agrada. A Bíblia inteira vem nos ensinando, mas se consertar diante de Deus para que nós possamos ser usados por Ele. Porque tem na mente de pessoas, tem umas pessoas que não têm entendimento da palavra de Deus. Eu não vou falar para o irmão, para de pensar, de ter esse entendimento não é de Deus. Você diz, não, se eu me consagrar, eu vou ficar preparado, Deus vai me levar. Deus não vai levar não, Deus vai te usar. Deus vai levar você na hora que for na hora certa. Não é porque você está preparado e consagrado, Deus vai te levar não. Deus vai te usar se você se preparar e se consagrar. Porque Deus não vai usar pecador, não. Deus vai usar quem é certo. Todos os obreiros tiveram que se preparar. Pedro se preparou. Pedro sofreu, mas ele pagou o preço. E ele se preparou de uma forma que até a sombra dele por mim. Isso foi preparamento espiritual, foi entendimento espiritual. E é o que falta nós entender espiritualmente, que a igreja é um lugar de preparar o cristão para ser usado por Deus. Então nós estamos aqui para ser preparados por Deus. Mas nós temos que ter cuidado. Porque enquanto Deus quer falar com você e quer transformar a sua vida, tem um falso profeta que vai pegar contra. Vai dizer que não precisa de tudo isso. Vai dizer que não, isso é a invocação do pastor. Isso não. Se Deus fala na sua palavra lá em Pedro, ele diz, seja santo, porque eu sou santo. Ele disse que é para nós ser santo, não é só o coração não. É para nós ser santo do dedo do pé até o fim do cabelo. É para nós ser santo, seja santo em toda a vossa maneira de viver. Será que você quer ser santo nas vestes, ser santo no seu andar, ser santo em todos os lugares da sua vida. Você tem que representar um homem santo e uma mulher santa de Deus. É isso. Não é isso que fala a palavra? Porque ele diz que sem santidade ninguém verá Deus. Então, se sem santidade ninguém verá Deus, não tem que buscar santidade. Porque deve não, só Deus. Mas nós devemos estar dizendo assim, eu te chamei para ser santo. Está falando aqui, Pedro, eu chamei o meu povo para ser santo. Então eles só vão entrar no céu os santos. Está falando aqui. Está falando, Deus quer que ele não deixa isso sair da sua mente, não. Abraça isso, porque as pessoas querem estar na igreja, mas tem pregador que quer ensinar que você tem que estar na igreja pecando. Não. Pecado é acidente. Porque Deus quer que você tenha uma mente pura. Ele diz, anda como eu andei, diga como eu vivei. Não é isso que Ele quer. E quem foi que conseguiu fazer isso? Paulo conseguiu nesse exemplo. Paulo, o discípulo mais afastado do Senhor, viu as coisas que Deus mostrou para ele, coisas maravilhosas. Então, não tem jeito. Então, o que é que o Senhor quer de nós? Então, Jonas fugiu, mas teve que voltar na barriga do peixe. Não adiantou fugir. Então não adianta. Quando Deus chamou eu, chamou você. Nós temos que se nós temos que botar em nossa mente. Não tem para onde você ir. Não, meu marido está me ajudando. Deixa o seu marido para lá e busca o Senhor. Você é a sua vida. Porque você tem que orar para o seu marido. Porque se você está na igreja e o seu marido não quer vir para a igreja, você vai ficar em casa junto com ele? Então você está seguindo a Deus, está seguindo seu marido. Você tem que ser forte. A salvação é individual. E se você busca o Senhor com todas as suas forças, amanhã você vai ter um sonho e poder de tirar o demônio que está impedindo seu marido de ir para a igreja também. E através de você ele vai voltar. Ele vai voltar. Agora se os dois pares, todo mundo quer ir seguir, quer se desviar da verdade de Deus, aí fica difícil. Jonas tentou fugir, mas não adiantou. Não adiantou. Ele teve que voltar e fazer a obra de Deus. E disse que todo mundo na cidade dele se converteu. Toda a cidade inteira se converteu. Então, através da palavra do Senhor, então, não adianta. Deus quer usar cada um de nós. Mas às vezes você não quer deixar Deus te usar. Você fica adiando as coisas. Ou você fica dizendo que não sabe. Ninguém sabe de nada. Deus quer ensinar eu, quer ensinar você. Como é que você vai aprender se você não se lançar? Como é que você vai aprender a nadar se você não entrar no mar? Como é que você vai aprender a nadar se você não entrar nas águas para você nadar?
É impossível você querer aprender as coisas se você não desenvolver, se você não lutar para aprender. É impossível você ser um pregador se você não quer pregar. É impossível você ser uma pregadora se você foge sempre e não quer pregar. Ah, não, eu não vou pregar porque eu não estou preparado. Você nunca vai pregar porque ninguém nunca está preparado. Você acha que o maior pregador da terra está preparado? Está preparado não, porque as coisas de Deus é mistério. Aqui que eu prego aqui, outra pessoa prega. Deus pregar para vai pregar diferente, não vai pregar a mesma coisa, porque as palavras de Deus é mistério, a obra de Deus é um mistério, e não tem enquadramento prova de Deus, não tem gabarito prova de Deus. Por que é que os professores de teologia se perdem? Porque eles sabem uma coisa, mas daqui a pouco eles não sabem mais. Não adianta não, cara, não é o teórico. Quando você estuda, se você tiver alicerce espiritualmente, você se desvia. De tanto estudo, você, se não tiver licença, vai se desviar, você não quer espiritualmente. Mas, se você estiver preparado, você vai se desviar. Quantas pessoas fazem teologia se desviam? Muitos se desviam, porque não tem estrutura. Não adianta você querer conhecimento se você não tem onde guardar o conhecimento. Não tem cabeça para colocar o conhecimento, não tem mente para guardar o conhecimento, tua mente está pequena demais para guardar tanta coisa, então aquilo esborra em você e você se perde. Então tudo tem que ter calma, tem que ter cautela, tem que ter entendimento da parte do Senhor, para poder nós vencer a batalha. Porque na verdade o homem é só um porta-voz de Deus, ninguém é mais nada do que isso. O Espírito de Deus é que entra em nós e dá as palavras e fala conosco, que nós fala com as pessoas e assim por diante, né? Nós não vamos conseguir fazer o que nós queremos, mas sim o que o Senhor quer. Porque quando eu quero fazer o que eu quero, eu vou fazer errado, vai dar errado, porque o que eu quero não serve de nada. O que você quer não serve de nada, mas o que Deus quer serve. O que Deus quer é melhor para mim, é melhor para você. O que Deus quer é o que vai fluir na sua vida. É o que vai dar resultado. Que coisa linda essa palavra, né? Glória a Deus. Muito bonito. Porque aqui a gente vê o desenvolver do desvio de um mandato do Senhor. Diz, vai para enfrentar o carro, vai para outro lugar. A gente vê como deu errado. Então deu errado naquele navio, está dentro do de hoje. Se você faz uma coisa que Deus vai dar errado na tua casa, na tua família, vai dar errado em outro lugar, porque você, ele está falando do navio aqui, mas você, a sua casa simboliza o navio, simboliza tudo isso. Aqui está falando, essa palavra pode trazer para situações do dia de hoje. Deus quer que você faça algo para ele cuidar da tua casa, da tua casa, da sua mesa. Não é? A palavra de Deus fala bem claro, que quando nós fazemos a vontade de Deus, a nossa família será uma bênção, será com planta de oliveira, na beira da mesa. Diz que todo mundo senta na mesa, todo mundo senta na mesa ali, pelo fato de você estar obedecendo a Deus. Então na casa muda, tudo muda. A casa é diferente, tudo é diferente, porque o Senhor honra, o Senhor vai honrar, o Senhor vai abençoar e vai fazer milagre, né? Então clamou o Senhor. Antes de entender essa palavra, aqui nós voltamos aqui no livro de Provérbios. Olha o que é que fala no livro de Provérbios, que aqui é mais ou menos isso, né? Nós lemos aqui no livro de Jonas, que é o sentido, porque Deus mandou ele fazer uma coisa e foi fazer outra. Então a gente já entendemos o sentido. O sentido é que não devemos fazer isso. Deus mandou, ele vai fazer aquilo que Deus mandou fazer. Não fuja nem para um lado nem para o outro, porque senão você vai se dar mal. E aquela bênção que você tinha que vai atrasar na sua vida, né? No livro de Provérbios fala assim, Provérbios 16, primeiro fala assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. Tá vendo? Então o homem prepara tudo, mas a resposta vem de Deus. Não adianta você querer fazer as coisas por sua conta. Aí ele continua dizendo, ele continua: todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor
pesa o espírito, não é? Quantas pessoas que... Jonas estava assim. Jonas estava indo para o lugar contrário, para ele estava perfeito, para ele estava certo. E quantas pessoas que fazem a mesma coisa? Eu vou para cá fulano de tal e vai dar certo porque eu sou tal e eu vou fazer e pronto. Aí vai dar errado, porque ele fez a direção de Deus. Nós temos que entender que nós somos cristãos, aceitamos Jesus Cristo. Tudo que nós vamos fazer, nós temos que consultar o Senhor. Aleluia a Deus. Enquanto você não tiver condição do Senhor, vai dar tudo errado, né? Vai dar errado. Primeiro as pessoas, apesar que eu tenho muita gente que vem falar comigo para fazer alguma coisa, mas a maioria das pessoas já não fala mais com o pastor. Eu quero fazer isso, eu queria que o senhor orasse por isso. Então eu queria colocar os olhos, fala para mim, pastor, se isso vai dar certo mais ou menos, porque o senhor, o pastor, as ovelhas não conversam mais com o pastor hoje, as ovelhas não dão mais ouvido o pastor hoje, não fala mais nada do pastor, não liga, não pergunta o que vai fazer, se vai dar certo, se pede para orar nem nada, não, faz de cabeça. Então para que você quer um pastor se você não considera que é o seu pastor? Para que serve um pastor se você não precisa dele? Porque o Senhor sempre, quem quer ser abençoado, vai levar a luz ao pastor para o pastor orar ou dar um respaldo, ver se vai dar certo. Porque talvez você esteja vendo de uma forma diferente, outro tem que ver diferente. Nunca a gente vê uma coisa, uma visão, e essa visão é a mesma coisa e vai dar certo, não. Às vezes você está equivocado, tá? Que nem João também estava pensando que ia dar certo ele fugir e ia ficar por isso mesmo. Mas ele pagou o preço. Então significa que não vale a pena nós fugir da presença de Deus. Não vale a pena nós se entregar totalmente a Ele. Seguir a Deus é igual o marido e a mulher. Você tem que se entregar ao Senhor totalmente, para que seja graciado, tenha graça nas coisas de Deus. Ser feliz por estar nos caminhos de Deus, estar contente de ser um servo de Deus, ser uma serva do Senhor. Glória a Deus. Quando nós fazemos isso, vai fluir as coisas de nós. Não tem alegria dentro de nós e não tristeza. Porque diz que a presença de Deus, diz que a presença do Senhor na nossa vida faz nós salvar a alegria. E a tristeza na presença do Senhor só não dá alegria, né? Então, o Senhor quer que nós entendamos que não dá para fazer nada sem Ele. Sem Ele nós não podemos agradar a Deus. Sem Deus é impossível agradar o Senhor. Mas funciona as coisas de Deus é assim, né? É assim que funcionam as coisas de Deus. Nós temos que aprender. Então nós aprendemos já aqui que não adianta nós. Aí no 3 fala assim, no 3 de Provérbios 16:3 fala assim, ó, confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Está vendo? Ele diz assim, olha, entrega as obras que tu quer fazer, entrega no nome de Deus. Entrega que Deus vai estabelecer aquilo que você quer pedir. Glória a Deus. Ele diz, não faça nada sem antes entregar no nome de Deus. Ah não, fulano falou que dá certo. Quem é fulano? Quem é ninguém nessa terra que tem capacidade de nos aconselhar? Não. Nós temos que estar debaixo da mão de Deus, debaixo da mão do Senhor Jesus Cristo. Então é Ele que vai cuidar de nós, é Ele que cuida de nós. Então a gente tem que confiar nele, e aí vai dar certo, vai dar certo. Então, nós falamos agora do homem, do seu coração, dos seus pensamentos, não é bom, que tem que entregar ao Senhor e que a resposta vem de Deus, tudo vem de Deus. Então o Senhor está dizendo aqui que não dá certo, nós não dá do nosso jeito. Mas só vai dar certo quando nós entregamos nossa vida na mão de Deus. Agora, para nós ainda entender melhor, para nós estar encerrando, vamos ler o livro de Daniel 12. Daniel 12, para nós entender que tudo que aconteceu e que acontece do começo até o fim, nós vamos entender essa palavra agora. O que está reservado, o que vai acontecer no final. Nessa palavra você vai entender que não tem quem escapa da mão de Deus e ninguém consegue fugir de Deus, porque é poderoso. Daniel significa uma revelação de Deus. Daniel 12 é um apocalipse, como se fosse um apocalipse. É uma palavra revelada a Daniel. Aí fala assim, ó.
E naqueles tempos levantou Miguel, o grande príncipe, que se levantará pelos filhos de teu povo, e haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas, aquele tempo, livrarei o teu povo e todo aquele que se achar escrito no livro. Aí no 2 fala assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo. Está vendo? Então aqui está falando bem claro que Deus está pelejando pelo seu povo. Está falando da angústia que nunca houve, desde quando nação. E nós estamos vendo que o mundo está vivendo um tempo angustioso. O mundo está vivendo essa angústia nos dias atuais, com tantos problemas, com tantas guerras. Tem gente que está com depressão só de assistir jornal da Globo, de assistir jornal, qualquer jornal aí, qualquer canal, né? Está com depressão de ver tantas notícias. É aí que vale a pena nós seguir ao Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor vai nos livrar disso. Porque nós somos diferentes. Por quê? Porque o nosso coração, Deus cuida. Então nós estamos preparados para suportar as angústias, suportar os problemas que estão no mundo inteiro, né? Porque você liga o jornal, a guerra lá em todos os lugares está cheio de guerra, todo cheio de problemas, morrendo gente, mais gente, morrendo de lado, morrendo de tudo. Mas não é só por causa do jornal, porque o povo vive socado no celular, na casa o tempo inteiro. Mas é isso mesmo, por causa disso mesmo. É por causa disso mesmo. Então o povo não tem discernimento, não tem Deus. Quem não tem que estar sem Deus, fica focado nessas coisas e perde. Mas o que é que está escrito no Salmo primeiro? Não ampliar teus olhos em coisas más. Então nós temos que saber onde vamos olhar, onde vamos olhar. Porque quando nós começamos a olhar essas coisas, nós se contaminamos, porque os olhos é a lâmpada do corpo. E é pelos olhos que entra a contaminação, é pelos olhos que entra as coisas que contaminavam da pessoa, e a pessoa não tem mais força de buscar o Senhor, porque está contaminado, a sua lamparina apagou. É isso, né? Então, mulher, homem, seja quem for, nossos olhos é a lamparina do nosso corpo. Vamos supor, está cheio de mulher na rua aí, seminua, está cheio de homem também. Então tem que ter cuidado. Se você olhar e desejar, ou olhar com maus olhares, você se contamina. Porque olhar você vai olhar, mas não com os maus olhares. O homem de Deus, os olhos dele são puros. Porque Deus tem colocado um colírio nos nossos olhos para nós ver. Na verdade, o verdadeiro pastor, o pastor de Deus mesmo, ele vê uma mulher como se vê um homem. E a verdadeira mulher de Deus, ela também vê um homem como vê uma mulher. Porque ela não vai ter interesse, porque ela está preparada, ela está cheia da unção de Deus, cheia do poder de Deus, se assim estiver obedecendo a Deus. Porque se não estiver obedecendo a Deus, não vai ser assim, ela não está preparada. Então, mas essa palavra, o sentido mais profundo é esse aqui no 2, ó. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão uns para a vergonha e outros para restarão uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E quem é? Para você entender, todos aqueles que morreram sem Cristo, que não querem saber de Cristo, ou até mesmo que era cristão e se desviou não está mais no caminho de Deus, vai ser ressuscitado para a vergonha e desprezo eterno. Mas aquele que permaneceu firme até o fim, vai ser ressuscitado para a vida eterna, para a glória de Deus. Então, cabe a nós saber que vamos morrer, mas que nós temos que morrer na presença do Senhor, para que quando o Senhor vai ressuscitar todos os que morreram para subir para o céu, que você seja ressuscitado para a glória de Deus, não para a vergonha e desprezo, porque todo mundo vai ressuscitar os bons e os maus. Os maus vai ser lançados no inferno, porque não fizeram a vontade de Deus, mas os bons vão ser ressuscitados para honra, para a vida e glória de Deus, porque é a ovelha do Senhor, né? É isso. E aí que nós temos que entender. Aí agora eu vou estar encerrando, os irmãos entenderem. Agora lê o 3 e fala assim, ó.
E os entendidos, pois que resplandecerão como resplandor do firmamento. Os que há muito ensinaram a justiça refugirão como uma estrela eternamente. Então, quando nós ensinamos a verdadeira palavra de Deus, você nunca vai perder o seu brilho. Por isso, o pastor significa uma estrela, quando ele é um pastor verdadeiro. E uma estrela, ela brilha para sempre. Então, o verdadeiro pastor que ensina a doutrina de Deus, a verdadeira doutrina, não quer ensinar, se cumpre essa palavra aqui, ó. E os entendidos resplandecerão como resplandor da sua glória, né? Então a gente vai brilhar para sempre, porque o brilho de Deus está com você, porque você está guardando a palavra de Deus. Então vale a pena nós ensinar a verdadeira palavra de Deus. Vale a pena você ensinar a verdade ao povo. Vale a pena você se preocupar e fazer a vontade do Senhor. Vale a pena nós fugir de todo mal e se apegar a Deus e deixar Deus nos usar, porque Ele quer usar nós. Ele quer usar nós. Então, nessa noite, eu quero estar falando com o irmão a palavra de Jonas. A gente tem pessoas que dizem assim: eu não quero ser Jonas. Mas se você tivesse no poder de Deus para fazer o que Jonas voltou e fez, veio uma cidade de Nínive, se concentrou, fez a obra de Deus. Então, não se preocupe. O importante é você ver onde que você errou e voltar. Jonas voltou. Jonas se dedicou ao Senhor e fez a obra e orou dentro da barriga daquele peixe. E disse que o peixe foi lá e vomitou ele na praia de Nínive. Ali ele começou a fazer a obra. Ele orou e disse: do ventre do peixe clamei, do ventre do fundo do inferno clamei, e o Senhor me escutou. Ele fala na oração: clamei e Ele me escutou. Então, que coisa maravilhosa. Porque uma coisa eu vou falar para o meu irmão: tem gente que só faz uma oração sincera quando ele olha para um lado e olha para o outro e não vê mais solução. Enquanto ele vê que está comendo, está bebendo, ele não liga nada não. Mas tem hora que Deus te coloca num estreito tão grande, que nem colocou Jonas, que você vai ter que orar com sinceridade. Você não vai fazer oração de caçador não, oração que é o livro do joelho do chão não. Você vai fazer oração com todas as suas forças, com toda a sua fé, porque ou você faz isso ou você não sobrevive mais. Aleluia. E é isso. Louvado seja Deus. Então, vamos nos preparar, vamos buscar com todas as nossas forças, Glória a Deus. porque Deus quer mudar, Deus quer transformar nossas vidas, Deus quer nos encher do seu poder e da sua graça, né? Pastor, esse versículo, Daniel 12, eu trouxe para ler ele, está confirmado que eu trouxe para ler, só eu não li por causa do horário, mas eu trouxe uma caixinha no final do tempo, então o senhor completou a obra que eu ia falar aqui hoje também. Graças a Deus. Confirmação. É isso Glória a mesmo, Deus. é isso mesmo, Você vê onde foi, no livro de Daniel, né? é incrível, porque Deus queria que falasse isso hoje para aumentar a fé de cada um de nós. Irmão, a coisa de Deus é muito pura, é muito maravilhosa. Eu estou com o rapaz lá na empresa lá, eu falei de Deus semana para ele, eu levei ele na igreja nossa lá em Itaquá, e eu falei para ele que ele tinha que voltar para a igreja. Ele voltou para a igreja, quinta-feira está animado, lá quer ir amanhã, não levar ele. Eu trazia hoje para cá, mas não deu, porque vou trazer na outra quarta-feira ele para cá. Ele é tocador também, você vai conhecer ele. Então, e ele estava afastado lá, um monte de dia, já está conversando com os pastores, me ajuda aí. Aí agora está indo para a igreja, já está firme, já está se filmando, porque tem muita gente que se afastou de Deus. E nossa obrigação é trazer de volta. E não voltar para nós, não se afastar, irmão. Não se afaste desse Deus poderoso, desse Deus maravilhoso, cheio de misericórdia. Porque se Deus não tivesse misericórdia, tinha deixado o Jonas na barriga do peixe, pronto, tinha perdido. Mas ele teve tanto, usou ele e ainda deu mais uma poder. E sabe por que foi que agora o rei respeitou ele? Justamente porque ele chegou diferente da outras vezes que os profetas chegaram lá, porque ele matava todo profeta que ia lá. Todos os profetas mataram os parentes dele, todo pai, mãe, tudo. Então ele tinha medo de ir lá, não medo disso, que acontecia a mesma coisa. Então não era à toa, mas quando ele voltou diferente, e alguém falou para o rei disse: não, ele veio o peixe vomitou ele aí, então causou um problema, e o rei se assustou e disse: não, vamos aceitar Jesus dessa vez, vamos aceitar, e aceitou, e o milagre foi grande. Então
Deus quer criar uma estratégia, quer criar uma situação na minha e na sua vida diferenciada dos outros. Muitas das vezes a gente tem que entender isso. Deus quer criar algo diferente que não dá para explicar, algo que eu não posso nem explicar. Eu só estou falando, mas Deus está tratando no coração de vocês o que Ele quer criar na vida de vocês, o que Ele quer fazer. Ele quer fazer de nós pessoas diferenciadas, Ele quer fazer o poder do Senhor. Ele quer que nós entendamos que nós não vamos ter nada fugir de Deus, mas nós se apegar a Ele, abraçar na hora dele, vamos ser abençoados, porque é isso que Ele quer para mim e para você. Amém? Vamos agradecer a Deus, vamos orar. Meu Deus, meu Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nesta noite, Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra. E mesmo, Senhor, acompanha, vai milagres sobre nossas vidas, Pai. E nos ajuda, Senhor. E abençoa a tua igreja, o teu povo que se encontra, teus filhos, Pai. Pai de poder, Pai de graça, abençoa os valores que estão nessa noite, Pai. Fortalece os valores, Senhor, para ser as pregadoras, para ser o valente nos teus comissantes, meu Deus, no louvor, na palavra, em tudo, meu Deus, nos paramos, todos nós que aqui estamos, Pai, nos capacita, nos dá coragem, não deixa nós fugir daquilo que o Senhor quer colocar para nós fazer, Senhor, mas encoraja a igreja do Senhor, encoraja a nós nessa noite, Pai. É o que nós te pedimos, Pai, em teu nome te agradecemos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Pelo amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito de Deus, seja com todos vós, e todos digam amém. A paz do Senhor seja com a igreja, em nome de Jesus.